Então, Romanos capítulo 8, irmãos, ele é o capítulo que vai falar da vida no Espírito, tá? De viver a vida no Espírito. Para nós aqui que entendemos, viver a vida no Espírito é viver da árvore da vida. Viver de leis, de regras, de comandos, do faz e não faz, do pode e não pode, é a árvore do quê? Conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. E é isso que Deus quer para nós? Não. Então vamos lá, versículo 3 fala assim, olha... A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então tem essa questão. Será que nós ainda, nos dias de hoje, irmãos, nos dias de hoje, nós estamos seguindo a nossa natureza humana ou já vencemos a natureza humana e somos capazes de acessar a nossa natureza celestial? Versículo 5 fala assim, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Então, se a pessoa é dominada pela natureza humana, se ela pensa em coisas da natureza humana, ela pode pregar o que é celestial? Não. Então, ela vai ficar o tempo inteiro discutindo questões o quê? Humanas. Então, ela fica presa no quê, irmãos? Na história. Nas questões humanas. Por quê? Ela precisa ser iluminada para que ela saia da natureza humana e acesse a sua parte anfíbia, tá? Para que ela possa entrar no reino de Deus. Quem está no reino de Deus, ele se embaraça com as questões desse mundo, dessa vida, da natureza humana, irmãos? Não. Não mais. Se você vê uma discussão nesse tipo aí, você vai falar, isso é uma discussão que vai favorecer alguma coisa no ser do homem? Não. São questões da natureza humana. Então, as questões da natureza humana se discute pelo entendimento de natureza humana. Só quem venceu a natureza humana, ele acessa a natureza celestial, irmãos. E uma vez que você acessou a natureza celestial, as questões humanas já passaram. Não tem mais o que se discutir das questões humanas. Entendeu? Então nós lemos assim no versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito. Opa, então o Espírito também controla. Controla ou não controla? Controla. O que é o Espírito, irmão? O Espírito é um ser que vem e se aposta de nós? Não. Não. Isso não existe. Entendeu? O que a igreja ensinou é errado. O Espírito, ele é o quê? Uma palavra. O Espírito é uma ação. O Espírito é um entendimento. Entendeu? A palavra de Deus, ela é Espírito e vida. A palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Não existe agora a Donata fala, eu tinha medo do Espírito Santo, como se fosse alguma coisa externa, lá fora, que viesse e me possuísse. Isso não existe, entendeu? O Espírito Santo não possui ninguém, nesse sentido de ser um espírito ali, uma energia, né? Uma pessoa que vem possuir a outra. Não, o Espírito de Deus é você assumir aquilo que Deus te revela. Isso é o Espírito de Deus. Isso é santificar o nosso espírito. É você deixar com que esse espírito ele flua de dentro dele para fora, revelando a sua formação original. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, esse pensa em coisas que agradam o Espírito. Quem é controlado pelo Espírito pensa em coisa que agrada o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte.
mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Os irmãos aqui, eles declaram, olha, a partir do momento que eu conheci a graça, eu vivo em paz. Por quê? Porque vocês permitem que esse Espírito da graça, esse Espírito de Deus, esse Espírito que é a verdade de Deus, ele governe a sua mente a partir de agora. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, tá? Como que pode alguém não ter o Espírito de Cristo? O Cristo, ele é o quê? A vida. Tá, irmãos? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece? A ele não pertence. Então, existe alguém que não tenha o Espírito de Cristo, irmãos? É isso que o Paulo está dizendo aqui? Não. Ele está dizendo que não existe quem não tenha o Espírito de Cristo. Só que a pessoa lê isso aqui e fala, não, aí, ó, tem aqueles que não têm o Espírito de Cristo, porque o Paulo falou, se aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Entendeu? Vamos lá. Uma vez que Cristo habita em vocês, ele habita ou não habita nos homens? Habita. O que é Cristo em nós? É a vida. Tá? Se eu vivo, então eu existo. Tá, irmão? Então Cristo está em mim. Se eu estou na existência, eu também estou na vida. Então Cristo habita em mim. Então, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Ao fazer aqui, tá, irmãos? Porque se viverem de acordo com as exigências dela, do fazer da natureza humana, se vocês viverem de acordo com a exigência dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo Espírito, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pela palavra de Deus, ou pelo Espírito de Deus, ou pela árvore da vida, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se, de fato, participamos de seu sofrimento, participamos também agora de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então, toda a criação, ela está aguardando a nossa revelação, irmãos. Então, existe o Filho, mas ele não está se revelando filho, mas é filho, irmãos. Mas ele não se revela como filho. E a criação está aguardando a revelação desse Filho. Então, no versículo 20, ele fala assim, toda a criação não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, a vontade de Deus é libertar o quê? A nação, ou a humanidade, ou os filhos, né? Ou, através dos filhos, aquilo que escravizou a humanidade.
Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosamente pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conhece de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Então preste atenção nesse versículo 29, tá, irmãos? Deus conhece de antemão os seus. Deus nos conhece. Mas nós nos conhecemos e nós conhecemos a Deus como Ele nos conhece? Deus nos conhece, irmãos, mas nós não nos conhecemos. Essa é a questão. Então, o que o Evangelho vem fazer, irmão? Qual que é a preocupação do Evangelho? Mostrar para nós quem nós somos. Olha só o que ele fala no 29, olha. Ele predestinou para nós nos tornarmos, para que a humanidade se torne, para que se tornassem, né, semelhantes à imagem de Jesus, o Cristo. Então, nós fomos predestinados não para ser salvos, nós fomos predestinados para nos tornarmos iguais a Cristo. O homem está predestinado a se tornar igual a Cristo. Vou ler de novo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Então, existe predestinação para ser salvo? Não. Existe uma predestinação para que esse homem se torne igualzinho quem? Cristo. Essa é a predestinação, tá? A imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, irmãos? Nós fomos predestinados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Essa é a nossa predestinação. Você foi designado para se tornar igual a Cristo. Por isso, a sua trajetória foi te trazendo. Você passou por tal lugar, estava no onde de Deus, você foi passando na CCB, foi passando na Assembleia, foi passando na Pentecostal, na Igreja da Graça, na Deus é Amor, no Edir Macedo, na Rasgando os Céus, e foi passando de igreja em igreja, foi passando, para que você vai se tornando semelhante a Cristo. Essa é a nossa predestinação. Amém, irmãos? E o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas maravilhosas? Olha como que Deus trabalhou a nossa vida o tempo todo, desde quando nós nascemos. Nós nascemos no lugar certo, no dia certo, na família certa, irmãos. Na cidade certa. Na hora certa, no minuto certo, no segundo certo, exato que nós tínhamos que nascer. E tudo que nós passamos na vida, sofrimentos, alegrias, né? Festas, choros, tristezas, isso tudo estava nos moldando para cumprirmos o propósito que nós fomos predestinados antes de nascermos, que era sermos semelhante a Cristo. Não sermos salvos, mas sermos semelhantes a Cristo. Aí ele fala, o que nós vamos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus ele é por nós, irmãos, quem será contra nós? Nós vamos atingir, nós vamos chegar, nós estamos nesse processo, nessa caminhada. Tá? Então hoje eu sou Cristo 10%, amanhã eu sou Cristo 10,001%. Então eu mudei.
Mudou meu entendimento. Mudou a minha concepção. Entendeu? O evangelho, ele é orgânico para uma pessoa orgânica. Não é para um robô que nunca muda, que nunca é aquilo ali para sempre. Não. O evangelho é orgânico para uma pessoa, dentro de uma pessoa o quê? Orgânica. Tá, irmãos? Que está se transformando, que foi predestinada para ser formada perfeita no decorrer da sua vida. Vai chegando, quanto mais dias, mais a perfeição nós vamos chegando, mais próximos de Cristo nós vamos chegando, daquilo que ele é, daquilo que ele tem que ser revelado. Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas, irmãos? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Mas tem muita gente acusando, né? Tem muita gente colocando no inferno os escolhidos de Deus, colocando aí a pessoa para viver de uma forma escrava, os filhos de Deus. Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Tá. Deus nos declarou justo diante dele, mas vem ali o mente carnal e diz que nós não somos de Deus, porque nós não estamos fazendo o que é certo e o que é errado. Mas nós somos de Deus por causa daquilo que nós fazemos ou por causa da vida que está em nós? Nós somos de Deus por causa da vida que está em nós. Mas se essa pessoa pegar essa vida e viver totalmente ao contrário, totalmente atravessada, matar os outros, roubar, defraudar, e fazer isso, fazer aquilo, ele não é de Deus? Ele não é filho de Deus? Ele é. É só você pegar a humanidade, irmãos. Pega aí as famílias para você ver. Tem família que tem filhos que dão problema. Mas eles não deixam de ser filhos. Pelo contrário, a família se preocupa mais com aqueles que dão problema do que com aqueles que não dão problema. Então, aparece Jesus e fala assim, olha, eu não vim salvar o salvo. Eu não vim buscar o perfeito. Eu não vim para aqueles que estão curados. Olha só as declarações de Jesus. Eu vim buscar o que está perdido. Porque se você não está perdido, você não precisa de mim, eu não preciso buscar você. Você já está salvo, você já está garantido, você já entendeu. Mas aquele que não entendeu, é para ele que eu vim. Então eu não vim para aquele que está são. Quem está são não precisa de médico. Eu vim para curar o que está enfermo. Eu vim para buscar o perdido. Eu vim para salvar o quê? O pecador. Eu não vim para salvar os salvos. Eu não vim buscar os salvos. Eu vim buscar o pecador. Só que as pessoas não entendem isso, irmãos. Não entendem. A igreja prega ao contrário. A igreja prega que Jesus veio para salvar os salvos, os que estão lá dentro da igreja, os santos que estão dentro da igreja. Então esses vão ser salvos. Não. A declaração de Jesus é, eu não vim para os salvos, eu vim para os pecadores. Eu não vim curar os sãos, porque já estão curados, já estão sãos, não precisa de cura. Mas o doente precisa. Então eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão nas encruzilhadas, nas praças, aqueles que são a escória da sociedade, aqueles que ninguém aceita ele, que ninguém recebe ele, aqueles que a religião, né, da graça, agora o sistema da graça rejeita eles, dizendo que eles não são salvos, que eles não são eleitos. Então, eu não vim para o eleito. Eu vim buscar e salvar quem? O não eleito. E se Jesus ele é perfeito naquilo que ele faz, irmãos, é melhor eu ser não eleito, que eu estou mais garantido. Segundo a religião prega, é melhor você ser bandido, porque você está garantido na sua salvação. Entendeu? Porque ele veio buscar e salvar quem? O perdido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Eu não estou fazendo apologia a que você pratique coisas erradas, não. Mas segundo o que prega as religiões, é melhor você ser atravessado do que você ser direito. Porque Jesus ele vem buscar e salvar quem? Justamente o perdido. E esses são julgados perdidos, eles são julgados segundo qual critério, irmão? Segundo o critério da árvore da vida ou segundo o critério da árvore do conhecimento do bem e do mal? Do conhecimento do bem e do mal. Sempre o problema da humanidade é essa tal árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o problema da humanidade. O homem decide se afastar de Deus quando ele se depara com aquilo que é o certo e o errado. Então,
O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, a ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. Revelado por quem, irmãos? Pela igreja? Revelado pela graça? Revelado pelo sistema? Não, irmãos. Eles não revelaram. A lei revelou? Não, não revelou. O Moisés revelou? Não, não revelou. O Davi revelou? Não. O Paulo revelou? Não. Não. Quem revelou? Cristo. O único que revelou esse amor de Deus. Então a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Jesus fala, não, ame aquele que é o teu inimigo. Isso é revelação do amor de Deus. Então, Deus, a igreja fala assim, não, o inimigo de Deus vai queimar no inferno. Jesus fala, não, o inimigo de Deus, Deus ele ama o inimigo dele, porque Deus não tem inimigo. Não existe inimigo de Deus. Não existe quem possa fazer o mal para Deus. Não existe. Os homens acham que a pessoa está fazendo mal para Deus, mas não existe quem possa. Porque o mal, ele não pode chegar a Deus. Ele não tem como chegar a Deus. Deus, ele é uma fonte do bem. Ele emana, né? Ele entrega a vida. Como que a morte vai chegar a ele? Como que aquilo que é o mal nosso vai chegar a Deus? Não tem como, irmão. Como que uma fonte de luz que brilha, que emana, as trevas vai dominar essa fonte que é emanada em todo o cosmos? Como que vai chegar? Não chega. Então, o meu bem e o meu mal não altera Deus em nada. O meu certo e o meu errado só prejudica quem? A mim. Só a mim, irmão. Agora, se eu passar a viver essa vida que emana, eu vou deixar de viver da árvore do conhecimento do certo e errado, eu vou deixar a lei de Moisés, eu vou deixar qualquer lei. Por quê? Eu vou viver a vida. Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak